fico feliz e com certeza tem muita gente aí que tá junto com a gente também, tendo essa alegria de estar com você aqui, né? Legal, irmão. Para mim é um prazer muito grande estar aqui em Mongaguá, né? Cidade próxima aqui de onde eu vivo, né? Aqui na Baixada Santista. Muito bom. Gostei bastante do estúdio Legal. bonito, né? Bem estruturado, bem legal. A gente é a segunda vez que nós estamos juntos pessoalmente, né? É, Acho que a primeira vez já faz uns anos já, né? faz. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, participando e falando um pouco, né? Dessas coisas que a gente fala aí nas redes sociais. Que a gente sempre fala, né? Inclusive, você lembrou da gente ter se encontrado, foi até de uma forma curiosa, né? Porque Foi. hoje tem uma pessoa que é comum a gente, né? Que é o Duda, né? Tá aqui no Brasil, Tá. inclusive, né? Então, eu fiquei sabendo, mas não É, tinha certeza, né? é. E o Duda, na época que conheci, ele tinha a página, acho que ainda tem, né? A página Os Desigrejados. O Duda foi um grande incentivador do que eu faço na internet, Olha só. porque ele tinha a página no Facebook, a página dos Desigrejados, né? Que chegou a ter 180 mil pessoas, isso quando a internet era mato. E aí nós nos conhecemos por conta da página e ele, o Duda, que é um cara de mídia, né? O Duda ele foi diretor do último DVD do Charlie Brown Jr. É um cara super conceituado aí na área de mídia, né? Na parte editorial, tanto de publicações em revista, TV, né? Ele é muito ligado a esportes radicais, ao surf e tudo mais. O Duda me falava, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E é interessante que você vê, eu também conheci ele pela página. E, na verdade, tipo, discordando de alguns pontos, e ele viu e me chamou. Achei muito legal, porque ele me chamou no Message na época. Não, eu também É, discordava muito de alguns pontos, né? isso. E a gente troca muita ideia até hoje, né? Sim. Ele tá em Santos, a gente se encontrou Eu não pessoalmente, sabia, vamos ver se a gente consegue marcar um tomamos encontro um café. também. Vamos É, marcar juntos, né? é. A gente tomou um café outro dia lá em Santos e nós fomos juntos para Curitiba semana passada, que nós estamos envolvidos num projeto bem interessante aí, mas que ainda não posso contar. Não, beleza, mas quem sabe você não volta aqui pra contar pra gente aí Com qual que é o certeza, projeto, com né? certeza. Não, e sabe o que é interessante nessa história? Que o Duda, quando eu discordei de algum ponto, coloquei ele, assim, muito solícito, né? E respondendo a questão, e me chamando às 3 horas da manhã, porque à época ele estava morando na Finlândia, e ele falou, cara, você pensa diferente, e olha só, não sei se eu tinha te contado isso, e Não, ele falou assim, não você me pensa... lembro. Então, ele falou assim, ó, pô, tu pensa diferente, hein, da galera, tal, não sei o quê. E, inclusive, tem um pastor amigo meu, que é bem amigo meu, e que, cara, vocês tinham que estar juntos, vocês têm um pensamento muito semelhante. Aham. E aí ele me deu seu telefone. Cara, Olha só. tem umas coincidências da Tu vida, né? acredita? Porque eu conheci o Duda assim pela internet. Anos depois eu fui descobrir que ele era neto de um pastor batista que eu tive muita convivência, Olha só. porque ele era amigo do meu antigo pastor e nós fomos em retiros e tal. E isso eu fui descobrindo, já amigo do Duda, anos Aí depois que fui fez a descobrir conexão, que que eram... a mãe dele congregava na igreja que o avô da minha esposa era o pastor. Olha que Eita, loucura. que loucura, né? É. Então, e aí ele falou isso, ele falou assim, cara, você precisa conhecer o Thiago, eu não sei, a época você não, ainda não, acho que não tava ainda Não estava nas não redes tava, né, sociais, produzindo não, e não. tal, e a gente Eu tive, pôde eu tive sentar, um tempo que eu fiquei ah, escondido, né? Uhum. Porque assim, eu tô envolvido no movimento evangélico aqui na Baixada Santista desde 94. Eu fui líder de jovens de um movimento jovem que foi bastante expressivo lá em Santos, na Igreja Cristo é a Vida. Então, nós começamos na época em 94, um movimento de jovens, que na época foi muito grande, né, para os padrões da época, né? 94 faz muito tempo, hein? Quando você Faz tá tempo. Eu agora? tô com 46. Então, Eu tinha 16 para 17 anos. É. tô Eu com comecei cedo. 45, tamo ali, tá? Eu comecei cedo, eu comecei a pregar com 16 anos. Muito bacana, né? E eu já fazia programa de rádio, inclusive. Aí esse movimento de jovens, ele coincidiu com toda essa efervescência evangélica da música gospel, do surgimento das marchas para Jesus e tal. Então eu participei de tudo Esses isso. últimos 30 anos, né? Dessa Exatamente. efervescência, né? Exatamente. Você tem esse uma ideia, movimento que a gente você tem tem uma hoje. ideia, por exemplo, alguns dos primeiros eventos aqui na Baixada Santista envolvendo música gospel, bandas famosas, eu estava envolvido.
nós tivemos um trabalho assim relevante aqui para a região durante um bom tempo nesse período. Eu estou falando de 30 anos atrás, Sim. né? Nós tínhamos a igreja que eu fiz parte, a Cristo é Vida, teve uma rádio FM em Santos, naquela época que houve uma brecha na lei e as igrejas conseguiam montar rádios comunitárias. Depois houve toda uma briga política, as rádios oficiais abafaram esse movimento, aí houve uma questão jurídica, a rádio funcionou 5 ou 6 anos e eu fui muito atuante nessa época da rádio, com trabalho de jovens, e a Igreja Cristo é Vida aqui na Baixada Santista foi bastante. Existe até hoje, Sim. o pastor Nelson está lá pregando, na Alexandre Martins, mas a Cristo é Vida foi uma igreja com mais de 10 filiais aqui na Baixada, né? Itanhaém teve 2 igrejas, São Vicente 2 ou 3 igrejas, Praia Grande, Guarujá, Santos. A igreja até hoje tem uma chácara grande aqui em Itanhaém, né? E eu estou falando meados dos anos 90, né? Sim. Aí depois, nos anos 2000, a gente continuou o trabalho, nós fomos muito envolvidos com aquele movimento lá de Belo Horizonte, que era chamado de Chuva Serô, de adoração extravagante, né? Ligado ao missionário Dan Duque, o pessoal do Diante do Trono, David Quinlan, essa turma toda aí. Fui muito envolvido, me envolvi com isso em 2001. Eu enxerguei o mercado gospel. Imagina, eu com 18 anos, 20 anos. Pra você ter uma ideia, por exemplo, ó, antes, nos anos 90, tô falando de anos 90, tá? Eu trouxe aqui para a Baixada Santista, já naquela época, o Kleber Lucas, a Fernanda Brum, a Oficina G3, várias pessoas que até hoje são relevantes ainda. A gente estava fazendo eventos com essa turma naquela época. Depois, no início dos anos 2000, o próprio David Quinlan, né? E vários outros. E então eu me envolvi muito cedo com vamos dizer assim, esse mercado, e eu enxerguei o que era o mercado e eu vi que havia pessoas sérias, obviamente, mas havia muita gente oportunista e muita gente que não amava a Cristo, mas que estava ali só por uma questão profissional ou por uma questão comercial. Então eu visualizei isso, né? Eu tinha, por exemplo, eu morava em frente à praia, ali em Santos. Eu morava do lado do restaurante Vista ao Mar. Então, eu morava num apartamento em frente à praia. Então era muito comum os cantores virem para Santos, às vezes fazer um show em alguma igreja e me ligar e falar: Tiagão, poxa, eu quero ir na praia, posso dormir na tua casa? Então, às vezes eles vinham, faziam algum show aqui, dormiam na minha casa, domingo curtiam a praia, tomavam um banho e iam embora. Fiz isso várias vezes com várias pessoas conhecidas na época. Então, essa intimidade me enxergou a ver quem era crente, quem não era crente e tal. Então, ao enxergar isso, eu decidi deixar de fazer parte desse meio. Desse movimento. Né? E aí eu me conectei a Belo Horizonte, tinha esse movimento lá da adoração extravagante, né? Que no início era uma proposta de avivamento por meio da adoração, como uma antítese ao que o mercado gospel já tinha se tornado. Então esse movimento dizia o seguinte: olha, aqui é menos palco, menos estrelas, mais adoração. Só que isso durou alguns anos e depois a coisa também degringolou para piorou, né? Uma coisa muito mercadológica, Sim. né? Exatamente. Hoje a gente não tem, talvez a gente não dá nem para chamar de louvor o que a gente tem hoje dentro desse mercado, né? Tô falando do mercado de música. Ainda tem coisas boas, né? Tem coisas boas. Ainda mas tem, mas a maioria hoje... mas como qualquer mercado, né? Você tem aquele, vamos dizer assim, a elite que produz uma coisa boa, relevante, que às vezes nem é famosa, nem tem fama, e você tem a parte vulgar, né? Que é aquela parte que só empresta a parte estética e faz de um modo vulgarizado que tem mais apelo comercial. Sim. Que geralmente é o que a massa vai consumir mais.
né? E até, assim, eu acho que até entrando nisso, né, que você comentou que enxergou um mercado gospel, né? É, E na verdade hoje parece que, né, isso, a proporção que tomou é muito maior. é, Você nas redes sociais, enfim, o trabalho que você faz, você fala bastante dessa questão do neopentecostalismo, né, é. onde tem aí a sua teologia baseada na questão da prosperidade e tudo. E é isso que a gente comenta, né? A gente fala, e o objetivo do Voltando à Base, né? É tentar, assim como, né, o seu tema principal, que é o saindo da bolha, você tem É. uma bolha gigantesca onde É. a essência, na verdade, ela foi deixada de lado. Eu até comentei no podcast de estreia, uma frase, né, assim, a igreja, entre aspas, a igreja, né, que se perdeu de Cristo e se encontrou nas massas. Porque é É. muito isso. Então, assim, usa-se a roupagem, né, vamos chamar do gospel, do evangélico, É. né, e, na verdade, pouquíssimos mantêm-se na sua essência em questão teológica, filosófica, e a gente tem, na verdade, um grande mercado, né? Você quer por exemplo, um retrato muito claro disso? Por exemplo, hoje, hoje você, na nossa cultura evangélica, porque o evangelicalismo já se tornou uma cultura, e uma cultura de massa. Sim. Né? Então isso significa que as pessoas reproduzem comportamentos sem a devida reflexão, sem muito entendimento, né? Então, por exemplo, hoje, e assim, a gente vive num contexto onde grande parte dos pastores e líderes de igrejas, ministérios, não possuem repertório nem teológico, nem filosófico, nem ético, né? O Brasil é um país de ignorantes. Sim. Né? A gente tem dados aí muito estarrecedores disso. Por exemplo, no Brasil, só 8% da população, ou seja, 8 em cada 100, são proficientes na língua, no português. Isso. Você encontra, às vezes, empresários, eu já convivi com advogados que não sabiam usar vírgula, por exemplo. Né? Então você tem 8% da população que domina o idioma e que faz cálculos matemáticos complexos, só 8%. É muito pouco, né? Então, esses 92% de pessoas incultas e despreparadas para o pensamento formal, né, elas vão se tornar pastores e líderes. Então, e elas não vão ter capacidade cognitiva de compreender, esse é o às problema. vezes, o que o texto bíblico está dizendo. Exato. Como é que elas vão ensinar? Exatamente, esse é o grande problema. Eu tenho usado uma palavra que é o evangeliquismo, que eu acho que é algo que nasceu dentro da igreja evangélica, onde de fato as pessoas não têm o preparo. Eu comento sempre isso lá na igreja, né? Que fala assim, poxa, às vezes, lendo um texto bíblico, eu paro para fazer uma leitura e para comentar exatamente a questão da vírgula no texto. Ele fala, se você lê isso aqui sem vírgula, você tem outro sentido. Né? Tem aquele caso clássico do Fantástico, né? Do pastor que tinha adulterado com a mulher do outro irmão da igreja. E o pastor mostrou na Bíblia pro irmão, falou assim, irmão, não. Sim, na reportagem ele mostra pro repórter, mas na reportagem tem o marido traído dizendo que se submeteu ao pastor, né? porque afinal o pastor mostrou na Bíblia, né? Então, esse é o aí problema, o pastor vai lá e diz assim, tá escrito aqui, toma e adultera. Aí o repórter falou, não tá escrito toma e adultera, tá escrito toma a adúltera. Aí o pastor ali, sem graça, e na minha opinião o pastor sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele tinha enganado o povo mais simples da igreja, né? Mas ele estava se fazendo de trouxa ali. Para mim, o pastor sabia muito bem o que estava acontecendo. E eu lembro exatamente do repórter falando para ele da vírgula. Mas é isso. Então, quer dizer, o que acontece? Eu sempre falo para as pessoas, principalmente as pessoas que não estão na esfera, vamos chamar do gospel, do evangélico no Brasil, e eu sempre falo para as pessoas o seguinte, assim, olha, qual o problema hoje que acontece que está muito dentro das igrejas, né? Bom, primeiro, antes de falar disso, você comentou, né, desse movimento que começou na música e tal, e das pessoas tomando essa roupagem do que era o gospel, né, e se aproveitando na onda disso para ganhar dinheiro, e a gente sabe disso, né? Então, por isso que a gente fala que a gente tem que sair da bolha, a gente tem que voltar à base. Eu não vejo o mercado exatamente como um problema, porque o mercado ele possibilita o que as pessoas fazem. Acesso. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu escrever um livro e publicar,
do meu bolso, talvez eu consiga fazer 300, 500 cópias, talvez eu consiga dar para 500 pessoas. Sim. Por meio do mercado, eu consigo, ao vender o livro, né, eu consigo fazer chegar a 10 mil pessoas. Sim. E eu consigo pegar o lucro desse livro e viver, comer, pagar minhas contas do lucro desse livro, que vai me possibilitar me dedicar para escrever mais um, mais Sim. dois. O que eu acho e ainda melhores. O que eu tentei dizer foi o seguinte, é que são as pessoas que se aproveitam Exatamente. do mercado. O problema é o seguinte, Esse é o negócio. aí você tem o mercado, que é uma ferramenta útil, e aí você tem aquelas pessoas que olham para isso e dizem, eu vou me aproveitar, Isso. vou me locupletar, Sim. não me preocupando com a verdade, não me preocupando com o objetivo correto. Exato, e a gente tem um problema, como eu ia comentando. Então, o que acontece? Eu falo para as pessoas, principalmente que estão fora desse cenário que eu digo do evangelho, ou vou chamar de gospel, né, para não falar do evangelho em si, desse cenário gospel, porque assim, a gente fala assim, olha, se você vai a um mecânico, você quer levar o seu carro no melhor mecânico, você quer um que não te engane, que não te enrole, né? Se você vai ao dentista, você quer um melhor dentista. Se você vai fazer uma cirurgia plástica, se você vai comprar uma carne, né? Você quer comprar uma carne, você quer... Eu por exemplo, não domino carne, não conheço, não sei comprar carne, mas você quer que o cara lá possa, né, ser Sim, profissional e te dê uma boa carne. Aí eu pergunto sempre para as pessoas, e por que para pastor não? Né? Então, assim, você, na verdade, a gente acaba não tendo nenhum tipo de qualificação para o pastor. E aí eu não quero nem entrar aqui na questão de se tem faculdade, se não tem. A questão é que o mínimo necessário seria, pelo menos, o domínio da língua. Então, quer dizer, você tem hoje pessoas, e eu acho que isso é um pouco mais prejudicial, né? Porque você tem um grande número de pessoas que ingressam e dentro principalmente das igrejas do movimento pentecostal, vamos dizer assim, né, que tem, obviamente, né, a ressalva de excelentes homens de Deus, né, atuando, mas você tem um grande número de pessoas que a gente sabe que vai, assim, né, o camarada começou a vir na igreja, se ele falar mais que o outro, se ele gritar um pouco mais, der um glória mais alto, ele acaba amanhã já se tornando pastor, né, um presbítero, um pastor, e isso você acaba trazendo pouquíssima qualidade e também fazendo com que essas pessoas de baixa... Eu até comentei aqui no outro programa, eu não sei, para não ser inadequado aqui, pouca capacidade intelectual, vamos dizer assim. Eu diria assim, ó, tem uma parte que é pouco instruído, Sim. E isso é uma questão, uma conjuntura de ordem social. Né? Vivemos num país que ainda hoje possui um grande índice de analfabetos, se eu não me engano, chega a 15 ou 18 milhões de brasileiros ainda são analfabetos. Né? Agora, você tem no Brasil o fenômeno do analfabetismo funcional, Exato. Que é o fato de que as pessoas saem da escola analfabetas. Isso. Né? Isso que é o mais cruel. Né? Que torna mais cruel. Cenário. Isso, torna cruel. Por quê? Torna um cenário propício. Então você pega um ou outro, né? Se a gente começar a falar do neopentecostalismo, né? Você pega de igrejas populares aí, onde o camarada acha que, não, olha, vamos ter essa visão aqui, e quer dizer, sem instrução, ele vai para um lugar e ele acaba literalmente, né? Ludibriando pessoas, né? Sim. Então a gente acaba tendo a igreja evangélica hoje, que é um absurdo, mas uma igreja evangélica que, não estou dizendo ela toda, não estou generalizando, mas em grande parte, pelo que a gente conhece hoje, né, que elas estão na igreja por conta de alguma carência, né, ou afetiva, ou psicológica, ou financeira. Você tem hoje o fenômeno que não existia antigamente, no passado, que é o fenômeno do evangélico não praticante. Sim. Que é o evangélico nominal. Sim. Né? Que era algo que a gente só via no catolicismo. E que consiste no quê? Na pessoa que se identifica como parte daquele movimento religioso, mas que não domina nem os pressupostos básicos daquela crença. Então, antigamente era muito comum. Eu venho de uma família assim, né? Venho de uma família católica do jeito brasileiro, que era domingo na missa, quarta-feira no terreiro. Né? Uma família católica que quando uma criança tinha algum problema de saúde, levava primeiro na benzedeira, e depois no médico. Né? Então, eu venho dessa cultura.
Mas eu me converti quando eu tinha 6 anos de idade. Eu me converti há 40 anos na igreja presbiteriana, Jardim de Oração, lá em Santos. Ó, tem um amigo lá, hein? A minha irmã hoje congrega nessa igreja. Aham. Você conhece o Capri? O Não, Antônio Capriello? não. Ele foi meu professor no seminário É porque teológico. assim, eu congreguei na Jardim de Oração Faz até 91. Ah, tá. Então eu fiquei dos 6 aos 14 anos. Então tem um amigo Capri que eu quero trazer ele aqui também pra gente poder Legal. contribuir. Que eu falo que ele é todos os logos que existe. Aham. Ele é psicólogo, é teólogo, Aham. é tudo que você O que é imagina. interessante é o seguinte, naquela época, Sim, não existia o evangélico que não era leitor da Bíblia. sim. Por exemplo, eu tinha 8, 9, 10 anos. Então, você não tinha pessoas que congregavam na igreja e que não participavam da escola bíblica dominical. Era. O membro da igreja participava da escola bíblica Sim. dominical. Era inadmissível, E a desculpa. escola bíblica dominical era focada no ensino bíblico. Sim, sim. Né? Então, eu com 8, 9, 10 anos, a gente tinha aquela coisa da gincana, das brincadeiras, dos desafios. E eu tenho vários salmos de cor até hoje, porque eu decorei com 8, 9 anos de idade. Eu tenho textos, por exemplo, Romanos 8, né? 1 Coríntios 8, que eu decorei assim, 10, 12, 15 versos por conta daquela época. Eu tô rindo aqui sem querer cortar, sem querer. Aham. Não, mas é porque é engraçado, porque assim, a gente não tá aqui para falar sobre isso, mas é interessante esse comentário, porque assim, eu nasci lá, minha avó era da Igreja Batista. E eu vivi pelo menos até 10 anos dentro da Igreja Batista, porque a gente conseguiu morar perto e tudo mais, né? Inclusive, até hoje eu tenho no Face o pastor Valdomiro, de quando eu era criança, literal criança, Aham. né? E eu não lembro o dia que eu fui a primeira vez lá, mas o que eu tô querendo dizer? É que é exatamente o que você está falando, né? Quer dizer, a igreja era presbiteriana, a minha era batista, mas a escola dominical era sagrada. E não era só- E uma das estruturas que eu tenho hoje ainda é exatamente dessa época. E não era só batistas e presbiterianos, sim. os assembleanos, as igrejas, as pessoas liam a Bíblia. O evangélico era o povo do livro. Era um evangélico praticante, A né? pessoa na igreja, muitos adultos aprendiam a ler para ler Pra a ler a Bíblia. Bíblia. Exato. Então, assim, hoje você eu converso muito com as pessoas nas redes sociais, né? Sim. Eu tenho muita audiência no Instagram. No Instagram é onde eu tenho a maior parte da minha conversa, né? Então eu exponho coisas no Instagram e as pessoas vêm assim com muitas dúvidas, às vezes básicas, né? Pessoas estão há anos na igreja. Eu pergunto, quantas vezes você já leu os evangelhos? As pessoas dizem, nunca li. Aos montes, nunca li. Quer dizer, a Tem pessoa dois nunca problemas, na leu, verdade, né? ela nunca leu os 4 evangelhos. Ela não leu a Bíblia, até entendo, né, que é um extenso, denso, tal. Mas ela nunca leu os 4 evangelhos. Mas ela bate no peito para dizer que é evangélica, para se posicionar em prol de um candidato, Isso. ou para se posicionar em prol de uma regra moral que ela quer impor na sociedade. Mas ela ainda não entende nem os rudimentos da própria fé. A gente vê muito isso no batismo, por exemplo, né? As pessoas querem se batizar. Hoje o batismo se tornou um espetáculo, né? As igrejas promovem o batismo É como um show. é um marketing da igreja, Sim. né? Olha, estou batizando aqui 500, opa, desculpa, Fica 500, calmo. Ele não 500 vai pessoas, quebrar. né? Estou batizando 500 pessoas como marketing, mas o batismo na igreja cristã lá no início era o seguinte, a pessoa falava assim, olha, eu creio em Jesus. Eu quero seguir esse Deus com vocês. Aí a igreja dizia, então você tem que se batizar. Por quê? Porque o batismo era um testemunho público, Sim. era você dizer perante a sociedade que agora você acreditava em Jesus Cristo. Só que o batismo público colocava um alvo no seu peito, porque a sociedade perseguia e matava os cristãos. Sem dúvida. E a partir do momento que você era batizado, você se tornava um alvo e aquilo podia custar a sua vida, da sua mulher e dos seus filhos. E mesmo assim, as pessoas se batizavam. Hoje, as pessoas se batizam sem esse sentido. Elas se batizam
como se fosse uma coisa que vai terapêutica. Entende? Sim, e meio que para se identificar com o grupo, né? Porque É. é natural do ser humano essa questão social de ele se relacionar com o grupo. Sim. Então, né, seja no futebol, seja no... Então acaba se batizando para pertencer àquele grupo. Já e lidei com inúmeras pessoas não. batizadas sem a menor noção do significado do batismo. Elas não têm o sentimento de pertencer a Cristo. Ela pertence ao grupo, mas não pertence a Cristo. Exatamente, né? Então isso é exatamente. muito... É o que eu falo. Acho que isso é resultado, né, disso tudo que a gente está colocando aqui hoje, né? E só interessante, né? Eu estava vendo até uma pesquisa essa semana que no Brasil hoje, eu até comentei também isso no podcast inicial, que a gente tem no Brasil hoje cerca de 185 milhões de pessoas que se declaram cristãs. Aham. E mediante o que nós estamos apresentando aqui, você vê, você colocou até uma posição do evangélico não praticante, que é exatamente isso, né? O comentário que eu fiz até no programa anterior foi que se a gente tem 185 milhões de brasileiros que se autodeclaram cristãos, seja católico, evangélico, seja lá qual for a placa, né? Enfim, a gente deveria refletir isso na sociedade. Isso não acontece. Né? A gente deveria ter, por exemplo, à medida que os evangélicos cresceram no percentual da população, deveria ter tido um ganho social equivalente. Você deveria ter, antes dos evangélicos, nós tínhamos, digamos, uma taxa de... eu vou falar um número aqui que eu nem sei se é absurdo, se está perto do índice ou não, mas a gente deveria ter uma taxa aqui de... Nós tínhamos uma taxa aqui de 50 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Um exemplo. Isso. Os evangélicos agora dobraram, eles eram 10% da população, agora são 30%. Então você deveria ter agora uma mudança nesse... agora abaixou para 30 por 100 mil. Se a gente não fizer... existe essa melhora social. Não existe isso. Se a gente fizesse um corte do podcast, do programa anterior com essa sua explicação, é exatamente isso que eu estava dizendo lá. A gente acaba não tendo reflexo disso, desse número de Você tem hoje o fenômeno facção criminosa evangélica. Então, é absurdo. A gente tem hoje. Porque assim, exatamente, eu falei assim, como é que você se diz cristão e você não está impactando o lugar que você mora, né? Então você vê, quando Paulo chega, né? Agora esqueci a cidade que ele chegou, mas o pessoal da cidade que adorava Diana, não sei se foi Corinto, ou se foi. Eu não lembro a cidade. Foi em Éfeso. Foi em Éfeso, né? Então ele chega em Éfeso e ele fala o seguinte, né? O pessoal começa a ficar nervoso lá, por quê? Porque não iam mais comprar as imagens. Começou a parar de vender as imagens. Exato. Então você vê que negócio, né? Eu falei, pô, o Paulo chegou lá pregando o cristianismo e isso impactou diretamente a cidade, o comércio da cidade, né? E por que não impacta a gente aqui? Porque a gente tem uma característica exatamente essa que talvez seja a do evangélico não praticante, porque se fosse praticante, se pareceriam com Cristo, né? Parecendo-se com Cristo, teriam evidências do Cristo, né? Eu estava esse dia na padaria e um rapaz chegou e falou assim, eu sou cristão também. Eu falei assim, mas tu sabe o que significa a palavra cristão, não? Ele falou, não. Eu falei, um pequeno Cristo. Você tem a característica de um pequeno Cristo? Você evidencia a obra de Cristo na sua vida? Ele... acho que eu não sou cristão, então. Então, foi um choque de realidade, foi um choque de realidade. O cara tirou a bandeira do Brasil das costas, guardou, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem muito trabalho, por quê? Porque hoje a gente tem um número muito expressivo de pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, mas não são cristãos. É onde eu chamo do evangeliquismo. Porque a pessoa, ela vive um movimento evangeliquista, né? Tô dizendo evangeliquismo e evangeliquista para... Sim, você criou um termo aí para diferenciar, para né? diferenciar o evangelho, porque né? É o seguinte, e os evangélicos. Porque assim, o evangélico deveria ser alguém do evangelho. Isso. Sim, porque para quem tá assistindo a gente não sabe, né? O evangelicalismo... Você ganhou outro café, não? Não. Não? Poxa vida. Tá bom, só pra saber. Não, tudo bem. Não, eu acho que o nome disso é indireta. Só que uma indireta direta. Não, mas assim, mas aí, não, mas leva a minha também, por favor. Mas muita gente não sabe. Gabi, obrigado, viu? Obrigado, Gabi. Você foi por livre e espontânea pressão. Né? O evangelicalismo é uma vertente dentro do protestantismo. Nem todo protestante é evangélico. Muita gente não sabe disso. Você tem tradições protestantes que não são evangelicais. Sim. O evangelicalismo ou os evangelicais são uma vertente dentro do protestantismo
que coloca a pregação da palavra como centro do culto da espiritualidade. Existem outras tradições protestantes que são sacramentais, por exemplo, litúrgicas, né? E aí você tem o evangelicalismo. Então, quando a gente tem o nome evangélico, é porque os presbiterianos, você tem parte sacramental, parte evangelical. Os batistas geralmente são evangelicais e todos os ramos do pentecostalismo são evangelicais. Os congregacionais também são evangelicais, né? Então, aí o nome evangélico vem daí, do evangelicalismo. Isso. Só que nesse galho aí dos evangélicos, também colocaram a Igreja Universal, por exemplo, a Mundial, a Plenitude. E nos anos 90, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, Sim. e eu lembro muito bem disso, porque eu era bem novo ainda, mas eu era leitor das revistas, né? A revista Vinde, por exemplo, né? Que já existia naquela época. Outros meios de comunicação cristãos, né? A Defesa da Fé também. Da Fé. Lá nos anos 90, o pessoal nem lembra muita gente esquece disso, mas o Caio Fábio, na época, que era um reverendo presbiteriano na ocasião, ele já dizia, se não traçar uma linha agora entre quem nós somos, os evangélicos, de quem são essas seitas, vai chegar uma hora que ninguém vai saber a diferença e nós vamos estar parecidos com eles. Então, e nós estamos vivendo esse momento. E nós estamos vivendo esse momento. Por isso que eu estou pontuando aqui o esse porque, evangeliquismo para justamente trazer essa diferença. Quando você pega a Igreja Universal, a Igreja Universal não tem nada de evangelho. Exatamente. A Igreja Universal tem lá a placa escrito Jesus Cristo é o Senhor. Pessoal, não fica bravo com a gente não. Não, pode ficar, pode ficar. Não, porque só para saber que a ideia, né, assim, é só para a ideia é esclarecer, né, para que a pessoa possa entender o que a gente está falando. A Igreja Universal, ela não prega o evangelho, ela prega uma versão do judaísmo salpicada de cristianismo e um monte de crenças mágicas e superstições de secretismo religioso. Misticismo absurdo. Misticismo muito... de modo muito pragmático, com o objetivo de atrair essa espiritualidade sincrética cultural do brasileiro. Então, muito uso dos elementos das religiões afro-ameríndias, e não tenho nenhum preconceito contra essas religiões. A gente está falando de que o movimento evangélico não é essas religiões. Exatamente. E quando você traz os elementos dessas religiões para o movimento evangélico, você está causando um mal ao movimento evangélico. Por isso que eu tô aí, né? A gente tá. Esse termo que, né, a gente talvez inventou aí, esse evangelicalismo, justamente que é para poder. Aí que você está dizendo que esse evangelicalismo distorcido, corrompido, empobrecido. Isso, exatamente. Você chama isso de evangeliquismo. Isso, só pra gente poder diferenciar, porque às vezes a pessoa vai pensar assim, né? Poxa, você tem um encontro de dois pastores que eles estão aí meio que criticando o evangelho. Não é a questão e as pessoas do falam evangelho, assim, né? As pessoas falam assim, ó. Acontece isso direto comigo. Por que você está falando mal da igreja? Isso, é isso que a pessoa não entende. Não, isso que eu não estou falando mal da igreja. A gente está defendendo a igreja. Defendendo, exatamente. Entende? Defendendo. Você vê também o apóstolo Paulo, ele faz uma série de intervenções, né, justamente defendendo a igreja de pessoas, de influenciadores de fora, né, que estavam lá totalmente dominados lá pela cultura grega e queriam entrar na igreja e colocar os costumes. E Paulo combate isso. Sim. E hoje parece que se a gente fala assim, olha, existem seitas, existem um evangeliquismo, algo que não está dentro daquilo que é o cristianismo, e a gente precisa separar isso, né, precisa ter essa dicotomia do que a gente está falando aqui, porque vai parecer às vezes que a gente está criticando, não é uma crítica, é só evidência. Quando você fatos, prega, né? hoje talvez, no meu caso, eu enxergo assim, que grande parte do meu trabalho hoje, da minha atuação hoje pública, né, é evangelizar evangélicos, por mais que isso pareça assim uma grande ironia, né? Eu evangelizo evangélicos. Eu tenho a experiência, eu já tenho no meu currículo aí, eu evangelizei já inúmeros pastores, evangelizei pastores, evangelizei bispos, já evangelizei líderes estaduais de algumas denominações. Eu tenho, na internet, eu faço um trabalho de ensino teológico focado nessa diferenciação entre neopentecostalismo
e cristianismo clássico, ou protestantismo evangelical. E assim, eu tenho alguns cursos na plataforma do Hotmart. Durante um tempo fiz um trabalho no Telegram e boa parte dos meus alunos eram pastores oriundos de denominações neopentecostais. Universal, Igreja da Graça, Mundial, Renascer, Bola de Neve, Sara Nossa Terra. Toda e a vertente ela é bem diversa. Sim. Mas assim, já peguei inúmeros pastores pela mão para explicar para ele o que é evangelho. Né? Dizer para ele assim, olha, o sacrifício de Jesus na cruz, ele é total, completo, definitivo e suficiente. E você vê gente que está no ministério achar isso uma coisa nova, uma novidade. Voltando à base. Quando a gente fala de voltar à base, né? Quer dizer, a pessoa às vezes pensa assim, por que eu tô dizendo isso? Que a gente às vezes comenta com pessoas, eu tive outro dia um encontro informal na casa do cunhado e tal, alguém que era de uma igreja tradicional, pentecostal, lá de Recife. E aí o camarada tava lá, a gente começou a conversar, tá? E quando eu comecei meio que falar, olha, na verdade o que você aprendeu, né, tem uma série de problemas, porque o que a Bíblia diz é isso, baseado na Bíblia. A Bíblia diz isso, 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 isso. E as pessoas, né, da família já começaram ali me olhar e falar assim, vai criar um problema aqui e tal, não sei o quê. E o rapaz ficou extremamente satisfeito, virou meu amigo, me segue hoje nas redes sociais. Por quê? Porque a gente falou dessas coisas, né? Então, assim, existem coisas, até tem um comentário na igreja, que, por exemplo, o livro de Romanos, capítulo 4, capítulo 5, enfim, ele ficou muito restrito dentro do ambiente acadêmico aos grandes teólogos, né? E pouco explicitado nos púlpitos das igrejas. Então, quer dizer, a gente tem um problema estrutural por causa disso. E por que isso ocorre? Porque, que nem você falou, hoje a gente tem principalmente, não somente, né, nas igrejas neopentecostais, um treinamento ostensivo, um catecismo, vamos dizer assim, de formação de pastores, onde que o objetivo não é o reino ou Cristo, ou, né, servir a Cristo, mas levantar os gerentes do negócio. Eu vou te explicar o que acontece. Vou te explicar o que acontece. É o seguinte, ó. Eu tenho feito disso objeto de estudo, né? E pretendo publicar em breve algumas conclusões que eu venho chegando, né? Na verdade, assim, Marcos, a minha experiência na internet foi assim. Quando eu comecei a publicar no Instagram, eu não queria atacar frontalmente o problema, porque eu não queria sofrer. Quando você está começando na internet, ainda você se incomoda com comentário. Hoje eu não estou nem aí. Se alguém comentar de um jeito... musculatura. Não, se uma pessoa vir fazer hate no meu perfil e eu me incomodar, eu vou lá, bloqueio, nem discuto. E às vezes até mando um recado lá. Tá tomando bloco porque foi mal educado. E Deus te abençoe, vai com Deus e obrigado por não aparecer mais. Exato. Mas no começo, acho que todo mundo que começa a produzir conteúdo para internet não está acostumado a lidar com isso e vai acabar se importando muito, né? Sim, então, o que eu fiz? Eu comecei a falar, eu queria falar de um jeito mais lateral, né? Menos frontal. Então, eu comecei a falar assim, olha, existe uma bolha religiosa. Eu trabalhei o conceito da alegoria da caverna de Platão, sim, quando você tem uma realidade paralela e tudo mais. Fui trabalhando isso. Só que as pessoas começaram a entender que o meu assunto era um assunto anti-religião ou irreligioso, que é esse discurso mais liberal, da teologia crítica, do campo progressista, né, que a gente vê várias pessoas, sim, aderindo aí. E não era essa a minha intenção. A minha intenção não é tirar as pessoas do cristianismo institucional. Da igreja, né? Não é fazer igual dos desigrejados, né? Que tava indo por essa linha, né? Então, só a gente tá falando do Duda no começo, eu esqueci, deixa eu só pegar esse gancho para voltar. Olha só, o Duda tava com a página, né, Os Desigrejados, nessa época tava com 180 mil seguidores. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, cara, grava um vídeo
chamando as pessoas pra ir pra tua igreja, que eu vou postar lá na minha página. Aham. Aí eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Eu falei, você é um desigrejado, tá pedindo pra eu postar um vídeo pra convidar as pessoas pra ir pra igreja. Ele falou, vamos fazer. E tá lá. O Facebook lembrou porque agora. não era o ponto dele, ele não era exato. anti-igreja. Sim. Ele então, fazia essa crítica à igreja talvez por o conta do posicionamento. Estado, né? Isso, Então, aí... Vai muito nisso que a gente tá falando, mas aí às vezes não. eu percebi que havia uma falha aí na comunicação, né? Sim. Então eu comecei a explicitar melhor o meu argumento. Comecei a dizer assim, olha, isso que eu chamo de bolha religiosa é um fenômeno chamado neopentecostalismo, que é uma adição ao pentecostalismo de elementos da cultura, Sim. né, que vieram a se tornar populares a partir da final da década de 30, início dos anos 40, que tem a ver com o zeitgeist, o espírito da época, que é o avanço das ideias do que a gente chama hoje de pós-modernidade, né? Essa coisa toda da diluição dos valores, das instituições, o relativismo moral, o relativismo ético e social e tudo mais. E até se nós tivéssemos 185 milhões de brasileiros, que eu comentei isso, cristãos, a gente não estava vivendo esse calabouço moral que a gente vive hoje, né? São reflexos que mostram o contrário. Então, quando a gente faz um comentário, às vezes a pessoa pensa que é algo que você está criticando essa ou aquela, mas na verdade só é uma constatação de fatos, né? Continua. E a questão é a seguinte, o diagnóstico que eu faço no neopentecostalismo é que o neopentecostalismo principalmente é caracterizado por uma desconexão com a tradição cristã. Sim, então você tem a total. grande tradição cristã, que remonta anterior até o próprio catolicismo romano. Sem dúvida. Né? Você tem ali os evangelhos, Atos até João, Apocalipse, a morte de João. Você tem todo o período dos padres apostólicos, os pais da igreja, que é o período da teologia patrística, né? Depois você vem o catolicismo romano, a teologia escolástica, e enfim, toda essa produção de pensamento é basicamente toda a filosofia ocidental pós-Grécia. Sim. Toda a filosofia ocidental, depois dos gregos, ela é cristã e produzida pela igreja. Pela igreja. Né? E aí, quando você tem um pastor neopentecostal hoje, ele é treinado na visão ministerial do apóstolo fundador da igreja. Exatamente. Que geralmente são ideias ou estratégias de crescimento de igreja, marketing religioso. Então, assim, você tem uma enorme quantidade de pessoas que são formadas para o ministério e se tornam pastores porque aprenderam a apostila do apóstolo, a visão ministerial, que é pobre, débil, muitas vezes feita de coisas enganosas. Sem dúvida. Né? Falsas doutrinas ou coisas que funcionam comercialmente para atrair e reter público dentro de uma estrutura religiosa. E estas pessoas, elas pregam estas visões, elas atraem pessoas e isso se torna, vamos dizer assim, o arcabouço de cristianismo que estas pessoas têm. Então, assim, estas pessoas, elas não são evangelizadas, nem cristianizadas elas são. Elas aprendem sobre Jesus, aprendem a falar, citar Jesus, sem nunca terem tido acesso ao conteúdo da mensagem de Jesus. O conteúdo da mensagem de Jesus hoje está diluído em palestras motivacionais, em palestras de autoajuda, em palestras coach. Você pega um trecho da Bíblia, lê o trecho da Bíblia sem nenhuma conexão com o que em 2000 anos a intelectualidade cristã produziu de pensamento sobre aquele conteúdo. Você tira daquele conteúdo algumas frases de efeito e algumas mensagens positivas, e isso se torna um culto cristão nos dias de hoje. Chama isso de evangélico. Chama isso de evangélico. Aí você tem um povo que não é treinado na cruz, não é treinado na história da igreja, não é treinado nos princípios basilares do evangelho, não conhece a espiritualidade do Sermão da Montanha. E esse povo, obviamente, não vai produzir na cultura, de forma nenhuma,
uma mudança ética, Não vai acontecer uma mudança nada, estrutural, porque não se parece melhora com o de texto. índices sociais, nada, Exatamente. zero. Por quê? Porque este povo ele está condicionado religiosamente numa cultura religiosa evangélica que não tem a presença do evangelho enquanto essência ou base ou massa daquilo. É como você fazer um bolo sem a farinha. Sem dúvida. Né? Então, Exatamente, é isso que eu tô dizendo de ser, na verdade, um movimento evangelicista. você já né? comeu, E não- já comeu bolo feito de banana verde? Não, Nunca comeu, porque assim, o pessoal fitness, se tiver gente fitness acompanhando a gente aí, nós temos 2 minutos, cara. 2 minutos. Então, rapidinho, eles comem bolo feito de massa de banana verde para substituir a farinha. Sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não substitui, é uma porcaria. Então, é isso. E é o que tem acontecido. Olha, eu acho que por isso, por tudo que a gente está colocando aqui hoje, né? Espero que as pessoas que estão assistindo hoje possam ter aproveitado esse momento. Passou rápido, né? Passou rápido demais, né? Foi muito rápido. Não deu pra falar nada. Não deu pra falar nada. Eu toparia uma segunda vinda aqui. Como é que fica para você? O que você acha? É só a gente marcar, Dá para agendar. vir? Então a gente vai. Quem hoje, né, está aí participando aí no Instagram aí, então, a gente vai ver se marca um outro dia, porque realmente foi muito rápido, né? Mas eu acho que a gente tem bastante assunto para colocar e vai ser muito bom a gente poder. Como que é a tua frase, né? O movimento, você tem um grupo, né? Que é o Saindo da Bolha, não é isso? Foi, acabou ficando, né? Ficou acabou esse sendo. nome, Eu vou sugerir aqui, né? Você sai da bolha e volta à base. Até vou dar voltando à base. vou dar uma notícia aqui em primeira mão, vou fazer um evento em São Paulo, Olha que legal. dia 21 de setembro. A gente vai fazer um evento no Hotel Hilton. A primeira desconferência saindo da bolha. É legal. E a gente vai juntar aí essa galera que está acompanhando a gente pelo Brasil. Muitos pastores vão vir de vários lugares. Vai ter Bacana. um cast bem interessante aí de palestrantes. Convido você, quem mais estiver assistindo a gente aí, vai se preparando. A gente está produzindo material de divulgação. Em breve a gente vai estar divulgando aí a desconferência, porque Desconferência. é para desconferir tudo que foi conferido errado. Exato. Tem que voltar à base. Esse nome aqui é extraordinário. É isso aí. Gente, eu quero agradecer todo o pessoal do estúdio, o pessoal da técnica. Thiago, mais uma vez, obrigado. Deus o abençoe. Viu? Foi um Eu que prazer ter agradeço, você foi um aqui. prazer. Espero que a gente possa ter outros momentos como esse aqui, né? Então, o pessoal que... quem ainda não conhece Thiago, né? Pastor Thiago Santana, lá no Instagram, o @Thiago Alicerce. Thiago né? Alicerce. E eu sou o pastor Marcos Fracássio, @PR Marcos Fracássio. E você tá no canal Fala Mongaguá, um canal aqui de Mongaguá, tem produzido conteúdo de qualidade para você. E agradecer mais uma vez, Thiago. E faça então as suas considerações finais aí pra gente ir embora, se despede do pessoal. Marcos, é um prazer estar aqui, um prazer conhecer aqui a equipe do Fala Mongaguá. Espero que a gente consiga aí alinhar para voltar em breve. E é isso. Você que está ouvindo a gente, talvez você tenha ouvido algumas coisas aqui pela primeira vez e isso choca, né? Uma experiência que eu tenho muito forte aqui nas minhas redes sociais é que as pessoas dizem que quando tiveram o primeiro contato com o meu conteúdo, ficaram com raiva, me odiaram. Normalmente Passou um acontece tempo. Aí passa um tempo, elas voltam me dando razão. E... Thiago, eu acho que quando a pessoa começa a entender o que a gente tá falando, aí ela volta atrás. porque é uma conversa contraintuitiva. Sim. Dentro de uma cultura, Sim. mas ela é muito coerente com a mensagem do evangelho. Sem dúvida. Então, É isso aí. então você estranhou alguma coisa que eu disse? Faz o seguinte, pega as coisas que foram ditas, pega os temas, os termos, aquilo que foi citado e pesquisa. Dá uma pesquisada, Dá uma exatamente. pesquisada. Mas a gente vai voltar aqui, eu tenho certeza que foi muito produtivo e que vai ser importante. Eu queria mandar só um abraço aqui, ó. Leni Oliveira, o pastor Edson Plaza, a Sônia, o Thiago Sodré, o Jobson. Enfim, tem uma galera aqui que tá participando aqui, então que Deus abençoe todos vocês. Não vamos ter tempo de responder aqui, mas estão todas as mensagens sendo vistas. Se você tiver dúvida também, quiser mandar lá no Instagram, enfim, e a gente tá aqui à disposição de vocês, tá bom, pessoal? E acho que é isso. Então a gente vai se despedindo por aqui e não deixe de entrar nas redes sociais lá do pastor Thiago, @Thiago Alicerce no Instagram, PR Marcos Fracasso também no Instagram. E aqui, se inscrever aqui no canal Fala Mongaguá, ok? E Deus abençoe vocês e até muito em breve. Beleza, Thiago? Tamo junto. Deus Valeu. abençoe a todos. Deus abençoe a todos.